Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós vamos continuar a nossa disciplina de cozinha do Oriente, cozinha oriental, cozinha da Ásia, certo? Hoje nós vamos falar sobre os principais instrumentos que são utilizados por boa parte desse continente, né? Os cozinheiros desse continente. Um dos utensílios mais importantes é a panela wok, né? Que ela é muito importante, né? nessa aquela região, principalmente na China e no Sudeste Asiático. Né? Aqui nós temos um formato clássico da wok, mas também ela pode ter tanto o fundo achatado quanto o fundo redondo. Né? Existem vários tipos e tamanhos. Né? Ela geralmente era assim, né, com fundo mais arredondado, porque ela era utilizada em fogões a lenha, fogões de carvão, então sim ficava mais fácil de encaixá-la. Né? E uma das ferramentas mais importantes é a colher de cabo longo, que é utilizada na wok, justamente porque ela geralmente é uma panela maior, né? Mas também temos a concha, a espumadeira, o pincel, e nós vamos ver eles agora. Aqui nós temos o cesto de bambu, né, ou panela de bambu, que é utilizado para preparar alimentos no vapor. Nós temos aqui dois tipos de espumadeira ou escumadeira. Temos essa menor em arame aqui também. A gente tem ela, né, que ela é feita com uma trama de arame, né? Temos essa maior, que ela é feita justamente para encaixar na wok, né, para facilitar você retirar os alimentos daí, tanto podem ser cozidos em líquido, como água ou óleo. É mais fácil de retirá-los com essa espumadeira maior. Além disso, obviamente, temos a concha, né? Tem de vários tamanhos, tem uma de 30 ml, de 100 ml, geralmente. Temos esse tipo de espátula também, que é mais quadrado, bastante utilizado. Temos aqui a escova de bambu, que ela é utilizada para fazer uma limpeza da wok. Né? Quando você está cozendo, geralmente eles usam a wok para fazer vários preparos consecutivos. Então você utiliza, depois você passa o pincel de bambu, né, escova de bambu, para limpar. Aqui nós temos ainda uma grelha, dá para ver aqui cobrindo a metade da panela, né? Também para uma espécie de cozimento a vapor ou para colocar os alimentos fritos para ele escorrer. Temos a tampa de madeira, que é muito tradicional também. Temos esse suporte, porque, claro, se você está utilizando uma panela que ela tem um fundo redondo, ela não vai conseguir segurar normalmente, né? Numa superfície plana, então você coloca o suporte. E aqui nós temos uma outra versão da escova de limpeza, né? E outros utensílios também que são mais conhecidos aqui no Ocidente. Né? O cutelo, que é a faca mais importante deles, né? Aqui no Ocidente nós temos uma espécie de cutelo, né? Que ela é mais essa parte aqui é redonda, arredondada, né? Que é como se fosse mais arredondado. E o nosso cutelo é muito pesado. Lá na Ásia existem vários tipos de cutelo, né? Aqui nós temos um modelo enorme, né? Muito grande esse modelo. Temos os mais tradicionais, que eles são assim, completamente quadrados, nós estamos vendo aqui. E eles tanto podem ser mais leves quanto mais pesados. Eles são utilizados para fazer desde cortes finos até cortes mais pesados, para quebrar osso, etc. Né? E eu vou colocar no Classroom uma lista com alguns cozinheiros asiáticos trabalhando com cutelo, para vocês verem como eles fazem desde coisas bem delicadas até trabalhos mais pesados. Né? E o cutelo é muito versátil, o cutelo na cozinha oriental é muito versátil.
Nós temos aqui alguns outros utensílios, um deles é o ralador de gengibre, né? Que ele, como a gente já viu, o gengibre é bastante utilizado em várias cozinhas da Ásia. Então, o ralador de gengibre auxilia bastante quando você vai utilizar pequenas quantidades, né? Por exemplo, fazer molhos, marinadas, né? Colocar em alguma coisa para fazer um refogado. Nós temos essa panela, não é uma panela, é uma tigela de madeira, né? Chamada de sushi oke hangiri. Isso aqui é específica do Japão, certo, gente? E até agora esses outros demais são utilizados na maioria dos outros países. Aqui nós vamos entrar em alguns, são mais do Japão. Certo? Por que os japoneses usam essa panela, essa tigela de madeira, melhor dizendo, né? Porque diz que o sushi ele tem que ser bem temperadinho, ele tem que ter a umidade correta. Todos os grãos do arroz, né, o gohan, tem que ter absorvido o tempero, que é a base de vinagre e açúcar. Então, essa tigela de madeira, ela é utilizada para absorver o excesso do líquido. A gente sabe que a gente tem que fazer, temperar o arroz e deixar ele descansar um pouco. Né? Então, ela deixaria a quantidade exata de umidade que o arroz do sushi precisa. Essa é a função da sushi oke hangiri. Temos um outro utensílio muito utilizado, que é a panela de arroz elétrica. Antigamente eles tinham a panela própria de arroz, né? Antigamente. Mas a partir da Segunda Guerra, eles começaram a investir nas panelas elétricas, né? Tanto pela questão social, quanto das mulheres que precisaram ir trabalhar e tal, quanto para facilitar, né? Que as panelas deles giraram de ferro fundido, então eram mais pesadas. A primeira panela de arroz elétrica, né? Que é chamada de Suihanki, ela foi produzida em 1945 pela empresa Mitsubishi. E ela é feita de alumínio com a bobina interna para aquecer, mas aí ela não tinha nada automático. Então as japonesas mesmo assim precisavam estar o tempo todo olhando a panela para não deixar o arroz queimar. E a primeira panela de arroz automática, parecida com a que existe hoje, surgiu 11 anos depois, né, veio pela Toshiba, criado pelo Yoshitada Minami. Em conjunto com a panela de arroz elétrica, nós temos o shamoji, que é a colher feita especialmente para mexer o arroz. Geralmente ela é feita de bambu, né, madeira. Mas também tem de outros materiais. Acho que é comum a gente ver nessas lojas de produtos chineses aqui, tanto aqui em Teresina quanto em outros lugares que você já foi, provavelmente você já viu uma colher semelhante. E uma característica dela, ela é mais larga, né, como a gente pode ver aqui, ela é um pouco mais larga. Ela tem uma cavidade aqui, mas também não é tão funda, né? Não é tão funda, mas também não é tão rasa. E ela, para ser utilizada com o gohan, né, que é o tradicional arroz japonês, ela tem que ser molhada, né, umedecida, para evitar que o arroz fique colando nela. Outro utensílio bastante utilizado é o saibashi. O saibashi é uma espécie de ohashi, né, ohashi, que é mais comprido. Ele tem cerca de 30 centímetros. Olha o tamanho dele aqui em relação à mão, né? Muito grande. E ele é utilizado para cozinhar. Né? Ele é muito utilizado tanto na culinária japonesa quanto na chinesa, né? E em outros países também. Às vezes também se colocam na parte mais grossa dele, né? Cordões para poder pendurar. O maksu é aquele tapetinho de bambu, né, que a gente geralmente
chama de tapete de bambu, né, que é utilizado para fazer sushis e tal, né? Dos principais usos dele é realmente para enrolar o sushi, né? Mas ele não é utilizado apenas para isso. Ele é feito com tiras de bambu ou palitos de bambu, né, que são amarrados com cordão de algodão. O tamanho padrão geralmente é de 25 por 25, mas existem tamanhos variados. E além de fazer o sushi, de ajudar a enrolar o sushi, ele também é utilizado para escorrer alimentos, né? Se você precisar pressionar e escorrer algum alimento, deixar o alimento ali para ele ir drenando o seu líquido, você pode usar também o makisu. Outros dois utensílios que nós temos é a owan, que é uma tigela muito utilizada para sopas japonesas, principalmente o misoshiro, né, que é a sopa de miso, muito conhecida. E para tomar essa sopa, né, você não vai tomar com o uso de colheres e tal. Você pode apenas usar a oan, né, e levar diretamente à boca, né. Lembrando também que tem o costume, né, japonês de fazer barulho quando você está tomando, que é um sinal de que você está gostando, né, do alimento. Aqui nós temos um exemplo de owan. E o bentô, ou bentô, né, que é a lancheira japonesa, que é bastante utilizada tanto por estudantes quanto por trabalhadores japoneses, que eles geralmente levam alimento de casa, né. Então chama-se obentô, essa lancheira ou marmita, né, japonesa. E geralmente tem arroz, peixe, carne, legumes cozidos ou picles, né, que são os vegetais fermentados e tal. E uma coisa do obentô é que ele não é só apenas um recipiente para se colocar o alimento, né? Tem que ter também uma estética no obentô, né? Ele também tem que ser atraente para que a pessoa coma, né? Então as mulheres japonesas elas são condicionadas, né, a preparar isso para os maridos de uma forma que seja esteticamente atraente também, né? Tem que ser bonito para que ele coma, se sinta feliz, para os seus filhos se sintam contentes em comer uma comida atraente, né? Também no obentô eles têm também o charaben. Charaben é uma parte da cultura do bentô, né? Que é de preparar a refeição da criança de forma criativa e divertida. Aqui nós temos dois exemplos. Aqui nós temos um charaben com inspiração no Pokémon, né? Nós temos um Snorlax, um Dugtrio. Aqui, né, feito aqui é um bolinho de arroz coberto de alga, né? Ele é desenhado. E tem aqui as salsichinhas no ovo, enfim, brócolis e tal. Aqui nós temos outro personagem famoso japonês, quem souber e comentar ganha ponto. Bote ele lá no Google Class qual é o nome desse personagem, que eu gosto bastante, e vai ganhar ponto. Enfim, aqui são formas que se chamam charaben, né? A arte de fazer bentô para crianças, né? De tornar uma coisa atraente. Isso também é bastante comum lá no Japão e tem toda uma tradição e cursos para se fazer isso. É levado muito a sério esse tipo de serviço, certo? Apesar da gente estar falando com certa descontração, mas isso é levado muito a sério, né? Que é uma forma de estimular a criança a comer. Tá bom? Então, gente, era esses utensílios que eu queria dar destaque para vocês. A nossa aula fica por aqui hoje, certo? Lembrando que eu vou colocar mais material e vídeos auxiliares, né? Vídeos complementares no Google Classroom. Na quinta-feira também vai ter uma atividade para vocês. E nós nos vemos na próxima aula. A aula de hoje fica por aqui. Até lá!